né? A multiplicidade de ações que o Estado desenvolve hoje, o Estado lato sensu desenvolve hoje, congrega a rigor, debaixo disso que a gente chama de administração pública, várias administrações, né? Porque são várias funções desenvolvidas por essa mesma estrutura que a gente chama de administração pública. Então, já no nosso primeiro ponto, né, se o tratamento, né, a prescrição corresponde à diagnose, a gente vê que não, né? Que a PEC 32 ela parte de algumas premissas que são equivocadas. Na verdade, amigos, aí deixa eu já sinalizar ou sublinhar que essas premissas equivocadas elas são da PEC 32 e são de alguns de seus críticos. E que premissas equivocadas são essas? A primeira premissa, que me parece que é um equívoco da PEC 32 e de muitos de seus críticos, é de que a administração deva ainda operar a partir de uma visão monolítica, de um modelo único. Olha, a administração é igual sempre em qualquer das suas múltiplas funções. E, portanto, o seu modo de formulação de decisão deve ser igual, o módulo de constituição de vínculo com os seus servidores deve ser igual, o modo de controle deve ser igual. Essa premissa, que talvez, nem sei se isso era 100% verdade, mas talvez pudesse ser verdade em 1988, certamente não o é mais em 2021. Né? A multiplicidade de ações que o Estado desenvolve hoje, o Estado lato sensu desenvolve hoje, congrega a rigor, debaixo disso que a gente chama de administração pública, várias administrações. Né? Porque são várias funções desenvolvidas por essa mesma estrutura que a gente chama de administração pública. O professor Carlos Ari Sanfeld, que é um autor do direito administrativo muito conhecido, muito progressista, ele num livro que é precioso, né? #fica a dica, Direito Administrativo para Céticos, o professor Carlos Ari cita pelo menos duas administrações que são substantivamente distintas, que é a chamada administração do CLIPS, que é aquela que cuida dos aspectos burocráticos do dia a dia da administração pública, e a administração dos negócios, que é aquela que cuida da infraestrutura, das PPPs, das grandes concessões, né? Modelos totalmente distintos de atuação, perspectivas totalmente distintas. Uma coisa é eu fazer a ata de registro de preço para o suprimento da Universidade Federal do Tocantins, outra coisa é eu celebrar uma PPP de 30 e tantos anos para uma concessão administrativa de uma grande universidade. Totalmente distinta a perspectiva, né? Eu ainda somaria as duas administrações de que nos fala o professor Carlos Ari, além da administração do CLIPS e a administração dos negócios, nós teríamos a administração do fomento, essa muito próxima às cogitações da universidade, né? A administração que desenvolve funções de propulsão, de impulso, e vejam como essa é substantivamente distinta. Na administração do CLIPS, um dos princípios regedores, evidentemente, é o da impessoalidade. No fomento é o contrário. Como ser impessoal no fomento? Não é possível. A premissa do fomento é a pessoalidade, né? Então veja, não dá mais para a gente trabalhar com a ideia de que há uma única administração que se manifesta igual e monoliticamente em qualquer das suas atividades. E se não há uma única administração que se manifesta igual e monoliticamente em todas as suas atividades, o ferramental disponível à administração deve ser diferente para cada qual das suas múltiplas funções, né? Muito bem, vamos então agora à segunda dualidade. A segunda dualidade que eu propus para essa nossa conversa de manhã é saber se é possível reformar a administração sem reformar o Estado. Vejam, a administração, isso que a gente chama de administração, ela é a dimensão operacional, ela é o braço operacional de um modelo de Estado que a Constituição vai lá e afirmou que era democrático e social, né? A Constituição vai lá e diz na sua abertura que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito e nos seus múltiplos compromissos finalísticos, né, já nos objetivos fundamentais da República, quando ela diz que constitui um dos seus objetivos
proteger a dignidade da pessoa, valorizar o trabalho e tal. Na sua lista de direitos fundamentais também estabelece uma série de compromissos valorativos. Quer dizer, nessas múltiplas passagens, a Constituição se compromete com um projeto de Estado social. Muito bem. Então, a administração é o braço operal de um Estado que é democrático e é social. Essa ideia, né, esse pilar estabelecido logo na abertura do texto constitucional, ele tem desdobramentos. Né? Ele tem desdobramentos. O desdobramento no plano democrático, primeiro desdobramento no plano democrático, é de que um Estado democrático se rege por mecanismos de mesma natureza, evidentemente. E aí não estou me referindo só à dimensão representativa do princípio democrático. É lógico que um Estado democrático tem a sua dimensão representativa, a gente vota nos representantes para que eles empreendam a deliberação. Mas também integra a ideia de Estado democrático que haja uma dimensão de controle. Dimensão de controle esta que é a garantia do primado do princípio democrático. Então, o Estado democrático é também o Estado de controle para que a gente se assegure que as opções formuladas pelos agentes democraticamente eleitos, as decisões formuladas segundo um modelo de deliberação democrática, aconteçam como deliberadas. Né? Então, a presença do controle é um elemento importante da dimensão democrática do Estado brasileiro. E se o controle é relevante, também será relevante que a estrutura da administração tenha a presença daquilo que os americanos chamam de veto player, né? Daquele que é capaz de obstaculizar uma iniciativa pelo desenvolvimento do controle. Né? Então, o Tribunal de Contas, por exemplo, é uma instituição que é tipicamente um veto player. Advogados de Estado, como eu, né, que somos encarregados da zeladoria da juridicidade, que é uma expressão que o Diogo de Figueiredo usa no seu manual e da qual eu gosto muitíssimo, todos nós desenvolvemos funções de veto player. Somos controladores da regularidade do desenvolvimento da ação estatal para limitar o poder, para nos certificarmos de que o poder esteja sendo exercido segundo a deliberação democrática. E aí, portanto, a presença desse veto player é indispensável para um Estado que se diz democrático. E aquele que é veto player, meus amigos, ele tem que, para poder exercer essas prerrogativas, para poder exercer esse papel, ele tem que ser revestido de prerrogativas próprias. Porque você está justamente se opondo ao andamento inicial de uma ação do poder. Vamos pensar em exemplos, num exemplo ou numa instituição que tem um papel de veto player que tem sido bastante relevante nos últimos tempos. Refiro-me à Anvisa. A Anvisa é veto player. Né? Então, num dado momento, ela foi e disse, olha, não temos ainda condição de liberar a utilização desta ou daquela vacina. Ou, num outro momento, disse, olha, esta só em regime emergencial. Em outro momento, ela disse, ok, os Estados Unidos quer doar a vacina da Janssen, mas primeiro precisamos ver essa questão da validade. Né? Para dizer isto, num momento sensível como este que nós vivemos, ora liberando uma vacina, ora não liberando uma vacina, este veto player, que é a Anvisa, tem que ter prerrogativas próprias. Porque, senão, ele será objeto imediatamente de superação pelas forças do poder. Então, percebam a relevância disso. Um Estado democrático de direito atrai instituições de controle que se materializam pela presença de veto players que precisam ter prerrogativas próprias. A PEC 32, proposta de reforma administrativa, ela cria muitas fissuras em relação, em especial, aos veto players. Né? Ela vai erodindo esse regime de prerrogativas, em especial das carreiras que são veto player, se valendo de uma retórica que, do ponto de vista político, é uma retórica fácil e útil. Aquela de que veto players detêm privilégios. Né? Estou aqui me dando conta do ambiente em que estou falando, né? Também aí temos uma presença importantíssima de veto player, as universidades.
O professor universitário que desenvolve uma visão crítica em relação a uma iniciativa, como eu agora estou fazendo, está funcionando como veto player. E aí vem a PEC 32 e investe contra isso, dizendo, olha, essas pessoas são privilegiados. Eles têm esta ou aquela garantia que outros servidores públicos não têm e precisamos combater os privilégios. Essa é uma retórica distorcida, porque nós não estamos falando de privilégios, nós estamos falando de prerrogativas, de garantias que são indispensáveis para aquele que exerce essa função tão dura de dizer não, que é o veto player. Ainda que a gente pense no que os americanos chamam de o burocrata de nível de rua, né? O profissional que atua na face a face com a população, né? Aquele que atende na rua, o assistente social que vai à rua atender a população de rua, situações como o médico que está no hospital público atendendo a pessoa que teme estar contaminada de Covid, o professor da rede pública que está se desdobrando para alcançar o aluno, né? Este também é alcançado pela PEC 32 numa distorção, né, do seu discurso, quando a PEC 32 vai lá e diz, olha o número de pessoas, isso é um absurdo, não era para ter esse número todo de pessoas, né? Então a ideia é dizer, vamos reduzir, o Estado precisa ser menor, os municípios são um absurdo celeiro de multiplicação de profissionais, né? Mas, na verdade, também esses burocratas de nível de rua, eles têm uma função próxima à função do veto player, que é a seguinte, o burocrata, o funcionário de nível de rua, aqui estou usando a expressão burocrata no melhor sentido que ela possa ter, ele traz as pressões de baixo para cima. Ele é a pessoa que está em contato com a população e vê que isto ou aquilo não funciona ou funciona. Olha, não podemos descontinuar essa ação pública, porque ela está funcionando muito bem. Eu sei porque eu atendo as pessoas na rua. Ou ao contrário, olha, esta iniciativa está funcionando muito mal, né? Então vejam como este discurso do Estado mínimo, da diminuição, do fim dos chamados privilégios, esse é um discurso que impacta na dimensão democrática do Estado brasileiro, né? É tudo de uma maneira muito sutil, muito encoberta pelo discurso fácil, volto a dizer, de que esses são os privilegiados, né? Você está com medo de perder seu emprego, mas o servidor público não está. Só um recadinho adicional. Se você gostou desse comentário, se você acha que ele te ajuda, se você quer voltar ao canal, não esqueça de assinar, né? Tem aqui um vermelhinho escrito subscribe, né? E toca o sininho, porque assim, cada vez que eu postar alguma coisa nova aqui no canal, você vai receber uma notificação e pode acompanhar. Vai lá, assina, toca o sininho, que assim a gente continua conversando.